Bom, a minha história de vida é um pouco não convencional, um pouco diferente de outras pessoas do meio. É, eu, durante muito tempo, tive uma resistência muito grande com o yoga, apesar de eu ter nascido num centro de yoga e práticas orientais, e de eu ter, por fim, me tornado professora de yoga também, né? O que é uma coisa que por muito tempo eu falei que eu não me tornaria, que eu não seria uma professora de yoga. Então, agora eu olho para trás, quando eu vejo a minha trajetória, eu vejo que fez sentido e eu sou grata também pelas etapas que eu passei e por todos os questionamentos que eu tive, porque eles me ajudaram a trazer mais conteúdo para minha prática e do meu entendimento do porquê eu faço o que eu faço, né? Olá a todos, eu sou a Daya, do Yoga Sentado. Eu queria contar um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre a minha cronologia, explicar como que eu cheguei no yoga, como que eu cheguei no Kundalini Yoga e como que eu cheguei no Kundalini Yoga na cadeira. Bom, como eu falei, né, eu nasci e cresci em um centro de práticas holísticas. Meus pais, minha mãe é professora de yoga, meu pai é professor de tai chi, e eles juntos, há muitos e muitos anos atrás, fundaram o primeiro centro dessa modalidade na cidade de onde eu venho, no interior de São Paulo. E por muito tempo foi o único centro da cidade que oferecia esse tipo de prática, onde as pessoas podiam praticar yoga, né? Naquela época as pessoas nem sabiam o que era yoga, não era falado como é hoje em dia, né? E então eu acabei crescendo nesse meio, né? Não tinha só yoga, tinha outras práticas, né? Como práticas orientais chinesas, Liang Gong, Tai Chi Chuan, yoga, tinham workshops de Kebana, tinham astrologia, tinham vários Qigong, tô relembrando, né? Tinham várias frentes, né? Nesse estúdio, mas o yoga sempre foi um dos principais, né? E então sempre foi muito muito presente da minha vida, né? Eu cresci nesse meio hippie, cresci ouvindo mantra, acendendo incenso. O meu nome mesmo, Daya, né? Vem do sânscrito, vem da Índia. Então eu nunca também tive uma glorificação da prática de yoga. Sempre foi algo muito natural para mim. Se eu fosse personificar o yoga ou essas práticas holísticas, nunca foi algo que eu colocava num pedestal, né? Sempre foi algo muito natural para mim, que fazia parte da minha vida e que era como se fosse um familiar, né? Porque de uma certa forma era realmente parte da minha família, era parte da minha vida, né? E aí é aquela coisa, né? Quando a gente tá com a nossa família, com os nossos familiares, querendo ou não, a gente questiona certas coisas que são ditas para nós. Eu sempre questionei, sempre fui bem crítica. Então, se por um lado essa parte espiritual, essa parte mais das práticas orientais, das modalidades orientais terem feito uma grande serem grande parte da minha personalidade, também tinha uma outra parte da minha personalidade que era mais racional, analítica, mais ocidental e que me questionava, né? O quanto daquilo tudo fazia sentido, o quanto que eu conseguia realmente acreditar em tudo que era me passado ou nas coisas que eu via, né? Então, e somado a isso, eu nunca fui uma pessoa muito empolgada por esportes, por exemplo, tanto para assistir como para praticar. O que é muito curioso, porque tanto o meu pai quanto a minha mãe são formados em educação física, né?
Então, e eu sempre fui mais assim dos livros, eu sempre fui mais intelectual, eu gostava mais de artes, eu era uma criança muito criativa. Eu sou criativa até hoje, mas eu era muito quando eu era criança, né? E eu era mais assim da leitura, das brincadeiras, né? De ficar nas artes, nos trabalhos manuais. Então os esportes em si realmente não era algo que me brilhava os olhos, né? E aí, os meus pais tinham também uma certa expectativa, porque imagina, os dois eram formados em educação física, né? Então, claro que eles tinham uma certa expectativa que eu deveria preencher, né? O que causa, quando nós somos os filhos, né? Causa uma tensão e um afastamento ainda maior com relação àquilo, né? E eu me lembro quando eu tinha 7 anos, acho que eram 6, 7 anos, por aí. E eu recebi um boletim da escola com todas as minhas notas, e a nota mais baixa era educação física, sempre. E eu lembro que o comentário do professor era: precisa melhorar a coordenação motora. Então, quando eu olho pra trás, nossa, realmente é o antes e depois, né? Hoje em dia eu sou uma outra pessoa nesse sentido, mas foi uma longa história, né, desde então. Mas o que eu com certeza tinha muita. Apesar de eu não conseguir explicar certas coisas, eu não entender certos porquês da prática, eu acreditava que funcionava, porque, querendo ou não, sempre que eu ia fazer uma prova, que eu estava nervosa, que eu estava ansiosa, ou que eu sentia que os meus hormônios, quando eu era adolescente, que meus hormônios estavam flutuando, que eu precisava regularizar. Todas as provas de vestibular, antes de todas essas provas, eu ia e fazia uma aula de yoga ou uma aula de alguma outra prática, e isso me colocava de volta ao centro, né? Então, assim, quando eu precisava, eu utilizava dessas ferramentas, né? Eu utilizava muito dessas ferramentas, na verdade, mas eu não sabia muito bem explicar o tanto que eu acreditava e o quanto que eu questionava, né? Mas tinha uma parte do yoga que eu amava e que eu sempre amei, e que era né, a parte da filosofia do yoga. Então, o yoga ele vai muito além desses exercícios físicos, né? O yoga é um conjunto é um estilo de vida que vem com códigos de ética, vem com formas de nós entendermos melhor como lidarmos com a mente, com as flutuações da mente, com os questionamentos humanos, porque nós estarmos aqui é um desafio. Então, o yoga nos ajuda nesses desafios, né? E essa parte me fascinava muito. Mesmo eu sendo muito nova, mesmo eu tendo por volta dos 7 anos, eu sempre fui muito reflexiva e sempre questionei muito. É uma coisa esquisita de se dizer, né, que uma criança tinha esse tipo de questionamento, mas eu era uma criança meio esquisita. E eu questionava muito por que eu era da forma como eu era, por que eu tinha certos impulsos que muitas vezes não condiziam com aquilo que eu necessariamente acreditava. Principalmente quando a gente é criança, né, nós agimos mais por impulso, né? Então, eu queria entender como que muitas vezes eu me sentia restrita dentro de mim mesma, como eu gostaria de me expressar de uma maneira melhor, não conseguia, não entendia. Eu queria me entender melhor, digamos assim, né? Então, eu sempre fazia essas reflexões e eu ficava muito frustrada, porque eu sentia essa certa prisão dentro de mim mesma, né? E, mais ou menos nessa mesma época, minha mãe, ela tinha o costume de colocar para tocar o áudio das aulas da professora de Vedanta dela. Vedanta, bem resumidamente, não é só isso, mas fala sobre essa filosofia do yoga, fala sobre os questionamentos que nós temos como humanos
e de como nós podemos utilizar a nossa vida e o nosso potencial da melhor forma possível para nós superarmos esses desafios de sermos humanos, né? Os desafios que vêm com a nossa jornada, né? E ela colocava para tocar 10 minutos, 10 ou 15 minutos antes de cada aula dela, da professora falando, dando essas aulas, né? E eu me lembro que eu corria por estúdio, sempre, para eu ouvir esses 10 minutos antes da aula. E aí, quando os 10 minutos acabavam, e ela ia começar as partes mais dos asanas, das posturas do yoga. Asanas são as posturas do yoga, as posturas físicas. E quando chegava nessa parte, eu ia embora. Eu ficava lá só pra ouvir realmente a palestra, né? A gravação da palestra. E era a semana inteira, ela tocava esses mesmos 10 minutos em todas as aulas da semana inteira. Então eu ficava ouvindo esse mesmo áudio todos os dias, né? Mas eu gostava muito, eu era fascinada. E muitos anos depois, né? Isso eu era bem pequena, eu tinha realmente assim, uns 7, 8 anos. E muito tempo depois, quando eu já estava me formando na faculdade, eu comecei a ter aulas com essa professora que eu ouvia as gravações. Eu ia para uma outra cidade uma vez ao mês e tinha um dia inteiro de aula com ela lá. E era maravilhoso. Nesse momento eu realmente comecei a me aprofundar nesses ensinamentos e por coincidência ou não, o primeiro texto, porque essa filosofia, né, que nós chamamos de Vedanta, que tem esse nome, né, na verdade nós chamamos mais como conhecimento, né, do que filosofia. Esse conhecimento, sabedoria milenar, tem vários textos. E o texto que nós estudamos primeiro foram os Yoga Sutras. Os Yoga Sutras são um conjunto que fala especificamente do yoga, fala do conjunto ético, das qualidades de quem pratica yoga, quais os objetivos, como nós podemos lidar com os desafios que surgem, o que significa viver uma vida de yoga. Então, por coincidência ou não, o primeiro texto que eu estudei realmente de Vedanta foi exatamente o que falava especificamente sobre yoga. E ao longo desses estudos, eu fui me aprofundando mais nessa parte teórica, né, digamos assim, da prática, e o que aumentou muito minha admiração e esclareceu vários questionamentos que eu tinha já nessa época. E mais ou menos nesse mesmo tempo, eu estava passando por um período de grandes transformações e eu decidi que eu queria passar um tempo viajando. Eu já tinha me formado da faculdade, né? Tinha acabado, na verdade, de me formar. Tava me sentindo um pouco perdida, desorientada. Esses estudos do Vedanta, dos Yoga Sutras, me ajudou a dar uma orientação, além de outras modalidades que surgiram no meu caminho naquela época. E eu tomei essa decisão. Eu iria viajar e essa decisão mudou várias vezes, porque os meus planos iniciais mudaram muito. Eu ia para um lugar, depois tive que ir para o outro, eu ia com uma outra pessoa, daí acabou não sendo assim. Eu ia fazer um tempo X, acabou sendo outro, mudou muito, né? Mas por fim eu acabei indo para a Austrália, sozinha. E lá, eu óbvio, né, me organizei antes de viajar, juntei dinheiro e tal. E chegando lá, eu trabalhava com o que surgia, né, basicamente. Então eu fiz muitos tipos de trabalho, mas principalmente eu trabalhava bastante em restaurante, né. Trabalhei entregando panfleto nas casas, trabalhei fazendo mídias sociais, várias coisinhas assim, né. Mas eu passava muito tempo em pé, passava muito tempo utilizando nos restaurantes principalmente, né? Acabava ficando horas e horas e horas e horas
andando de um lado pro outro, arrumando coisas, né? Então, e o que acabava provocando muita dor no meu corpo, né? Teve um dia que eu trabalhei 12 horas seguidas, sem intervalo, né? O que hoje eu vejo pra isso e falo, meu Deus, por que que eu fiz isso, né? Mas pra você ver, né? As coisas mudam muito. E aí, porque o meu corpo tava precisando mesmo de um apoio, eu comecei a praticar yoga mais regularmente, por minha conta mesmo, né? Porque eu já sabia algumas coisas, afinal eu cresci, né? No espaço, então eu praticava sozinha. E aí minha prática começou a ser mais regular, eu praticava todo dia, né? Ou com bastante frequência, o que até então, apesar de eu praticar antes, não tinha essa regularidade, né? Era como eu disse, era algo. Eu digo a parte física do yoga, né? Não a parte do estilo de vida. Essa parte sempre foi integral na minha rotina. Mas a parte física do yoga, dos asanas, da respiração, eu não tinha o costume de praticar com a mesma frequência, né? Com essa regularidade. Comecei a praticar com regularidade e eu tinha na minha mente que seria interessante fazer um curso de formação de yoga, não para dar aula, mas para aprofundar os meus conhecimentos dentro do yoga, por causa dos estudos que eu já estava fazendo, mas também porque eu estava mais me familiarizando com a parte física, essa parte mais energética, e que eu gostaria de saber mais para melhorar a minha prática pessoal e para entender um pouco mais sobre essa modalidade, né, de maneira geral, que é tão presente na minha vida. E, novamente, coincidência ou não, na mesma época que eu estava pensando sobre isso, que era a hora talvez de fazer uma formação em yoga, estava conversando com a minha mãe no telefone, eu não comentei que eu estava pensando em fazer uma formação, e ela disse pra mim, Daya, eu estou fazendo uma formação de yoga, que é um estilo que eu não conhecia, que eu comecei a praticar, estou gostando muito, que é o Kundalini Yoga. E eu acho que você iria amar, acho que tem tudo a ver com você. Eu sei que você não quer ser professora de yoga, mas eu acho que você deveria fazer, que vai ser bom para sua vida de maneira geral, né? Para seu enriquecimento pessoal. E como era algo que eu já estava pensando em fazer, eu falei, bom, fechou, né? Realmente é um sinal. Quando eu voltar pro Brasil, estava na Austrália ainda, quando eu voltar pro Brasil, eu faço uma prática de Kundalini, eu vejo o que eu acho, se ressoa comigo, e se eu achar que é legal, que tem a ver, eu vou lá e me matriculo e faço a formação. E aí, isso aconteceu, deu tudo certo, resolvi fazer a formação, me matriculei e comecei. E aí, nesse período, Kundalini é uma prática que realmente mexe muito, mexe com tudo, né? Com todas as estruturas, tudo que está estagnado é remexido e é liberado, né? Obviamente que a vida é uma constante de aprimoração e renovação, a gente sempre tem que estar, né? Retirando aquilo que não serve, fazendo essa troca, né? Vendo o que nos serve, o que nós podemos deixar ir, então isso nunca acaba, né? Porém, quando isso não só na minha experiência, mas das pessoas ao meu redor, né? Quando nós começamos a praticar Kundalini Yoga, a vida revira de cabeça para baixo, né? Quando é uma prática mais consistente e muito rápido. Então, muitas das coisas que nós, dos bloqueios, certas questões que nós precisamos liberar para estarmos abertos a coisas novas, a coisas melhores que a vida tem a oferecer, Kundalini ajuda nessa transição. E, ao mesmo tempo que eu estava fazendo formação e passando por todas essas transformações, eu também estava passando por um momento crítico, porque eu tinha retornado ao Brasil, eu estava me readaptando, estava reavaliando certas coisas. Foi um momento bem desafiador da minha vida, né, digamos assim. Maravilhoso em muitos sentidos e extremamente desafiador em outros, né. Muito intenso, né, não preciso dizer. E eu comecei a fazer a formação sem a intenção nenhuma de ser professora,
Eu lembro que quando eu me matriculei, a, a minha professora, a minha treinadora, uma delas, de Kundalini, a gente tava conversando, né, e eu tava preenchendo a ficha da matrícula, e aí eu falei que eu não tinha interesse nenhum em ser professora de yoga, que eu queria fazer só pra autoconhecimento. E ela falou assim, eu também, eu me matriculei no meu curso de formação pra eu me conhecer melhor, pra desenvolvimento pessoal. Esses são os melhores professores. Ai, ela comentou isso, disse as coisas mudam. E eu lembro que eu ouvi isso e na minha cabeça eu pensei, bom, isso não vai acontecer comigo. Isso realmente não é pra mim. Eu tenho uma outra história também, mas enfim, isso eu deixo pra um outro momento. Mas, enfim, fiz o curso de formação, e conforme eu estava praticando, fazendo esse curso, as coisas foram surgindo, eu comecei a dar aulas, comecei a ter um feedback muito positivo dos meus alunos, porque você precisa, né? Você precisa dar aula para receber a formação. Mesmo que você não tenha interesse em dar continuidade de ser professor, quando você faz um treinamento para professores de Kundalini, você tem que pelo menos praticar dar aulas, né? Porque senão você não consegue receber a certificação. Então tem um mínimo de horas que você tem que cumprir como se fosse um estágio, né? Mas aí as coisas começaram a acontecer com uma fluidez muito grande, porque eu estava cumprindo as horas que eu teria que cumprir, mas eu comecei a receber mais do que aquilo que eu precisava fazer. Eu comecei a dar muito mais aulas do que eu precisaria. Outros professores começaram a me passar aula, pedir para eu cobrir. Então, ao final do curso, eu já estava dando muitas aulas de Kundalini. E eu tinha notado que eu gostava muito disso, né? Eu não só recebia feedbacks bons, mas eu via que isso me deixava muito feliz, né? Tudo me deixava... Eu estava me sentindo realizada, né? E aí, no final desse período, quando eu terminei, minha vida também já estava ali de pernas pro ar, eu passando por uma crise, e eu tomei a decisão que eu iria sair do Brasil, viajar novamente, decidi que eu iria me mudar para Irlanda, em Dublin. E me preparei, né? Fiquei um tempo me organizando tudo. Enquanto isso, continuei dando aula, continuei trabalhando. Fui, né, ganhando experiência. Esse período de que eu me preparei para ir viajar foi um período muito bom, porque eu ganhei muita experiência, estava dando muita aula de yoga, estava recebendo muito feedback, eu vi o que funcionava, o que não funcionava. Minha mãe era professora, né? Minha mãe, ela é bem crítica, ela é mais do que eu. E então ela ia em uma das minhas aulas toda semana e ela me dava milhões de feedbacks, tudo aquilo que eu precisava melhorar. E ela era bem sincera, né? No que eu precisava melhorar, o que eu precisava aprimorar. Então esse período me ajudou, foi uma evolução acelerada na minha forma de dar aulas, né? Então me mudei para Dublin. Não tinha contatos, não conhecia ninguém. Lá em Dublin eu fiz outros cursos de formação, eu morei lá por vários anos. Eu fiz outros cursos de formação para além do Kundalini Yoga. Hoje em dia eu já sou uma professora de Kundalini Yoga nível 1 e nível 2, mas eu também fiz formação em Vinyasa Yoga, em Yoga, várias outras formações, né? E nesse período em que eu tinha acabado de chegar em Dublin, é um pouco difícil na Irlanda, pelo menos na minha experiência, era um pouco difícil você conseguir penetrar em certas bolhas sem alguém de dentro, entende? Sem networking, né? Que era o meu caso. E o yoga era uma dessas bolhas, digamos assim, né? Então era muito difícil você conseguir oportunidades no yoga se você não conhecesse ninguém
da área, novamente, né? Isso na minha experiência. E nessa mesma época eu estava fazendo um curso em Vinyasa. Vinyasa Yoga é uma prática um pouco mais física. Eu decidi fazer esse curso porque eu queria me desafiar mesmo, né? Fazer algo que era mais físico, mais diferente do que eu estava acostumada. Apesar de eu praticar Vinyasa já há muitos anos, me aprofundar como professora, né? Nessa modalidade. Só que o Vinyasa acaba sendo uma prática que requer mais um pouco, requer mais, né, do corpo físico. E eu via muito que todas as pessoas que faziam parte do meu curso ou que faziam parte do yoga, né, em Dublin, Vinyasa é um dos estilos mais populares que existe de yoga, né? Então a maioria das pessoas desse estilo e do yoga em geral dentro da cidade de Dublin eram muito parecidas. Então eram todos com o mesmo tipo físico, uma genética mais ou menos similar, né? Então existem muitos professores de yoga que têm hiperflexibilidade, né? Em várias partes do corpo. E isso permite que certas posturas, certos formatos sejam alcançados de uma maneira mais rápida e mais fácil, né? E não necessariamente porque veio por conta da prática, por conta do tipo físico mesmo, né? O meu caso, por exemplo, várias coisas eu consigo fazer por conta da minha genética, ou por conta de movimentos que eu fazia conforme eu fui crescendo, né? Então, eu me questionava muito o quanto o yoga era para todos. Essa foi uma época de muita reflexão para mim nesse sentido. Porque quando você pensa no yoga, é uma prática que teria que ser universal, né? Teoricamente seria universal. E nós ouvimos muito que ela é universal, que ela é para ser para todos, mas quando olhando mesmo no meio, no mercado, eu via muito a mesma coisa repetida várias vezes, né? Então isso me fazia questionar. Eu pensava, bom, talvez o yoga não seja para todos, talvez seja para qualidades específicas, né? Enquanto eu estava nesse questionamento, eu estava tentando voltar a dar aulas, né? Eu já estava em Dublin há uns 2 meses, estava sentindo falta de dar aula. E eu fui a um jantar com a conhecida de uma professora de yoga do Brasil. Fui me encontrar com ela para fazer esse contato. Nós acabamos virando grandes amigas. E nesse jantar, ela falou pra mim, ela já morava em Dublin já há alguns anos, ela me deu a sugestão de eu procurar centros comunitários na cidade, porque esses centros comunitários sempre tinham aulas diversas e eu poderia ser voluntária num deles e oferecer as minhas aulas lá. E eu achei excelente a ideia, eu já fui pesquisar, fiz uma lista dos centros voluntários próximos à minha casa e aí eu fui em um deles, né? Fui presencialmente. Eu olhei o site deles e eu vi que eles tinham vários tipos de yoga, inclusive inglês para refugiados, inglês para pessoas que precisavam, né? E outros tipos de aula, né? E eu fiquei super interessada em trabalhar como voluntária. Não precisaria necessariamente ser do yoga, apesar de eu ter inicialmente ido com essa intenção. Depois que eu vi o site deles, eu pensei, não, eu tô disposta a ser voluntária, porque acho que vai ser legal para me conectar à comunidade local, conhecer pessoas, né, poder fazer algo bom para a comunidade. Então fui lá, bati na porta e aí conversei com uma das gerentes, falei que eu queria ser voluntária. E aí a gente sentou, ela me fez várias perguntas e ela perguntou o que eu fazia, eu falei que eu dava aula de yoga, que eu tinha acabado de chegar. E a gente foi conversando, e ela falou, não, acho que seria super legal se você desse aulas de yoga aqui, porque nós não temos nenhum instrutor de yoga. Então, me passa o seu currículo e daí a gente vai conversando por e-mail, né?
passei meu currículo, passei todas as informações para ela, e aí ela retornou para mim dizendo assim: Daya, nós analisamos, falei com a gerente, né, do centro, nós queremos muito que você comece a dar aulas aqui, mas nós queremos te pagar, porque você tem muita experiência e a gente não quer que você seja uma voluntária, a gente quer que você seja parte do time de tutores aqui, né, de professores. E eu caí pra trás, né, porque imagina, eu ofereci o meu trabalho de graça, quantas vezes na vida isso acontece, né? Você oferece o trabalho de graça e aí a pessoa diz, não, eu vou te pagar. Mas ótimo, né? Excelente. Pra mim era isso mesmo. Precisava de trabalho, precisava trabalhar. E eu tava super feliz de poder dar uma aula de yoga, né? E ela disse assim, então a gente quer te pagar, a gente quer que você seja parte da equipe de professores, mas, né, só tem uma condição. Você tem que dar a aula inteiramente na cadeira. Por conta do nosso público, do tipo de pessoa que frequenta o centro, né? E quando ela falou isso, eu caí pra trás, assim, né? Porque eu nunca tinha dado aula na cadeira, então... E eu tenho tendência a perfeccionismo, né? Então, e essa coisa do perfeccionismo, a gente nunca acha que tá pronto, né? Independente das nossas experiências, né? Então, quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Eu nunca dei aula na cadeira, né? Mas, sou brasileira, vamos que vamos, né? Vamos lá, vamos aceitar o desafio, e foi isso que eu fiz. Aceitei o desafio, estudei muito, comecei a ler, pesquisar sobre yoga na cadeira, comecei a adaptar as minhas aulas de Kundalini, e na minha primeira aula eu fui toda super nervosa, mas uma sala só de irlandesas, né? Eu era a única estrangeira e eu tava dando aula pra elas, né? Tava no país delas, dando aulas pra elas. E eu lembro que eu tava super insegura, mas deu tudo certo. E a sala continuou por muitos anos, e aí conforme eu ia dando as aulas, eu ia vendo o que dava certo, o que não dava certo, continuei estudando, aprimorando, utilizando outras técnicas, criando uma relação com essas alunas, né? E assim, é realmente incrível, porque a grande parte da sala era uma turma de pessoas que achavam que não eram capazes de fazer certos exercícios, certas coisas, né? Talvez pela idade, talvez pelo corpo físico, ou certas limitações, né, mentais que a pessoa acreditava que tinha, né? E ao longo do desenvolvimento das aulas, ao longo do tempo, eu vi a transformação que ia acontecendo na autoestima delas e também na forma como elas agiam na aula, né? Elas eram capazes de fazer muito, eu digo elas porque a maioria acabou sendo mulheres, né? Eu tive também homens que fizeram, mas lá nesse centro especificamente a maioria eram mulheres, né? E eu via que elas conseguiam fazer coisas que elas que era equivalente a uma pessoa que faz um yoga no chão, entende? Um yoga tradicional. Elas faziam exercícios super desafiadores, elas conseguiam, eu via os obstáculos mentais sendo liberados, elas indo além daquilo que elas acreditavam que conseguiam. Eu tive uma aluna que chegou pra mim um dia e falou assim, ai, Daya, esse final de semana eu fui fazer um hiking. Na Irlanda tem muitas trilhas, né? Muitas trilhas, é lindo. Então, ela foi com a família fazer uma dessas trilhas, umas trilhas bem longas, subindo as montanhas. E ela falou assim, eu fui com a minha família fazer essa trilha e tava todo mundo cansado e eu tava ali assim, eu tava lá na frente, tava andando rapidinho, na frente de todo mundo, acabei indo e voltando, não senti nada. E eu tenho certeza que é por conta das aulas, porque eu não me sentia assim antes. Então, esse tipo de depoimento me deixava tão feliz, sabe? Eu realmente criei uma relação muito boa com todos esses alunos que passaram pelas minhas aulas durante esses anos. E ao longo do desenvolvimento desse trabalho, uma das minhas treinadoras de Kundalini do Brasil, ela sabia, eu sou muito próxima ainda das minhas professoras,
E ela sabia que eu fazia esse trabalho e ela me convidou a desenvolver um curso para professores no Brasil, quando eu fosse passar as férias, né? Então foi isso que eu fiz, eu dei, e esse curso tem sido um sucesso desde que eu iniciei, para ajudar outros professores a conseguirem dar as aulas na cadeira, né? Bom, essa história toda me ajudou a ver o yoga com outros olhos. Ao desenvolver esse trabalho do Kundalini Yoga na cadeira, acabou esclarecendo várias dúvidas que eu tinha com relação ao yoga ser para todos, né? Porque ao mesmo tempo que eu estava dando essas aulas e eu via essa certa diferença, né, do que era falado e o que era praticado no mercado, ou o que a gente vê no mercado, né, de pessoas com um tipo físico específico, uma idade específica, como eu disse antes, né, praticando yoga, e como não é necessário ser dessa forma para praticar yoga. O yoga realmente pode ser para todos, né? Então, eu vi na prática que o yoga pode ser universal, que pessoas de todas as idades, com todas as condições, podem praticar, e que os benefícios são imensuráveis, né? Então é isso, eu tenho muitas outras histórias, eu tentei dar um pouco uma resumida, espero que tenha feito sentido, mas eu acho interessante olhar para toda essa jornada, toda essa trajetória, e o quanto, e todos os pontos, né, dessa história, e como foi importante para eu chegar onde eu cheguei. E como esses questionamentos só tornaram a minha prática mais forte, só tornaram a minha visão, a minha admiração pelo yoga mais forte, né? E como hoje eu tenho mais propriedade para dizer que sim, o yoga pode ser para todos, o yoga é para ser para todos, né? Independente, todas as práticas são bem-vindas, as mais físicas, as mais espirituais, mas as pessoas não devem se limitar, não devem se afastar de uma prática tão bonita, se é algo que elas têm interesse de conhecer mais. Não sintam que vocês não são adequados para conhecer mais dessa prática se você não se enxerga no estereótipo daquilo que nós vemos nas redes sociais ou que nós vemos hoje em dia do que é considerado yoga. Não se limite a isso, porque o yoga vai muito, muito além. E é possível que você sinta as transformações do yoga, as transformações não só no corpo físico, mas em todos os campos do corpo, campo energético, campo espiritual, campo mental. Não tire esse presente que está ali disponível a todos por conta dessa pré-concepção, né? Que é muito natural, porque realmente hoje em dia, quando a gente olha na internet, a imagem que nós vemos do yoga realmente chega a nos deixar um pouco inseguros, né? Isso é normal. Mas se yoga é algo que você tem interesse, dê uma chance. Não tire essa oportunidade de si mesmo. Mas é isso. É só a mensagem que eu gostaria de passar. E eu volto aqui em breve para contar minhas histórias. Muito obrigada. Não.